Estamos aqui na sede lendária das Laranjeiras, no campo do Fluminense, num sábado chuvoso, dia 6 de novembro, com a ilustre presença do candidato à presidência do Fluminense, Mário Bittencourt, da chapa O Fluminense Me Domina. Sou o Vinícius Toledo, a galera já me conhece. E bom dia, Mário. Bom dia, Vinícius. Como é que tá? Tudo tranquilo. É uma honra te receber aqui, porque você também já fez muito pelo Fluminense. É um dos caras aí que realmente na história recente aí ajudaram o Fluminense de fato aí a crescer também. Mário, estamos aqui para te entrevistar. Primeiro de tudo, por que o sócio tem que votar em você no próximo dia 26? Olha, Vinícius, eu acho que a gente tem defendido na nossa candidatura o voto consciente e o voto do candidato que tem as melhores propostas, né? Eu acho que tanto eu quanto o Ricardo Tenório temos uma história muito longa no clube, né? O Ricardo é sócio há quase 40 anos, eu sou sócio há mais de 20, trabalho para o clube há 18 anos, e a gente fez uma candidatura ouvindo os sócios, né? Especialmente ouvindo os sócios torcedores, ouvindo os sócios contribuintes e proprietários do clube, e montamos nosso plano de gestão em cima daquilo que o sócio quer e o torcedor quer de melhoria para o Fluminense. Então acho que esse é o grande motivo de que o sócio possa escolher a nossa candidatura, porque a gente tem a visão de que é uma candidatura com proposta para todas as áreas do clube. Mário, muito se comenta sobre a parte profissional sua, com relação ao Fluminense, as ligações de escritórios de advocacia, que inclusive rescindiu recentemente o contrato aqui com o clube. A gente quer saber o seguinte: você assumindo a presidência do Fluminense, qual o impacto que isso causará na sua carreira profissional? Causa impacto nenhum, muito antes pelo contrário. Trabalhei muito tempo para o clube, né, e tenho meu escritório em outras áreas, né? Meu escritório faz área trabalhista e área civil também, empresarial, né? E não há nenhum tipo de impacto na minha vida, muito pelo contrário. Estou muito seguro da minha decisão. Eu acho que, na verdade, é uma forma de gratidão por tudo que eu já vivi aqui no clube, como sócio, como torcedor e como profissional. Eu costumo dizer para todo mundo que o Fluminense foi parte da minha vida como profissional durante todo esse tempo, e que agora chegou a hora de me dedicar ao clube como presidente, né? Uma relação de amor que sempre existiu, que eu sou sócio desde menino, sempre fui sócio sozinho, né? Sempre quis ser sócio desde criança, minha mãe sempre pagou a minha mensalidade desde que eu era menino, desde que eu era garoto, e depois, obviamente, me tornando homem profissional, eu assumi essa responsabilidade, e eu faço isso hoje de coração aberto e querendo poder retribuir tudo que o Fluminense já fez por mim. Como é que a sua família enxerga isso? Porque a gente sabe que ser presidente, ainda mais num clube como o Fluminense, não é uma missão fácil. Isso é fato, são vários problemas em todas as esferas. Como é que a sua família enxerga isso? Olha, na verdade, isso é uma decisão minha, né? Como as minhas decisões profissionais, isso não deixa de ser uma relação de trabalho, né? Porque eu vou ter que trabalhar para o Fluminense diariamente. E tenho o apoio de todo mundo. Meu pai é tricolor, né? E minha família, por parte de pai, toda Fluminense, em casa também tenho todo o apoio. E todo mundo já sabe que era um projeto, que era um sonho desde criança, e apoio 100% integral. Essa questão da empresa, de agenciar jogador, você inclusive já colocou na rede social os comprovantes de baixa da empresa, tudo. Isso realmente já está bem esclarecido. Realmente você não agencia, nem agenciou nenhum jogador ainda durante a sua vida? Não, nunca agenciei. A empresa não é de agenciamento de jogadores, na verdade é uma empresa que eu abri, ela sempre esteve inativa. As pessoas confundem isso
com a baixa da empresa. A baixa da empresa foi iniciada em 2015 e ainda não se concluiu por questões burocráticas. E ela sempre foi uma empresa inativa porque ela foi uma empresa aberta em razão de alguns convites que eu recebi do próprio Fluminense durante algum período da minha relação com o Fluminense para assumir a gestão do futebol como executivo. E eu, na época, montei essa empresa, caso eu precisasse assumir esse cargo. Acabou não acontecendo, por isso ela nunca foi usada para nenhum outro fim. A prova é que ela é aberta com o meu próprio sócio do escritório, com o Luiz Eduardo, que é o meu sócio do escritório de advocacia. E por que a empresa foi aberta? Justamente porque o objeto social de um escritório de advocacia é fechado. Eu não posso fazer nenhuma prestação de serviços num contrato social de escritório de advocacia que não seja advocacia. E se você olhar o objeto social da empresa, as pessoas estão querendo fazer essa ilação sem nenhum sentido. Se você olhar o objeto social da empresa, ela fala lá em gestão, em consultoria de empresas, né, e em atividades de desportistas. Ela não fala em nenhum momento que é para atletas profissionais de futebol, o objeto social da empresa. E acho que isso é um movimento político. Ela sempre esteve em meu nome, eu nunca usei o nome de terceiro, né, justamente porque não tinha nenhum tipo de problema, nenhum tipo de relação com isso, né. E como foram expostas outras empresas, a empresa do meu irmão também, que é jornalista, uma empresa que eu sou sócio dele, que ele é jornalista, para ele poder receber os proventos dele como jornalista. Então, enfim, política feia, política suja. Todo mundo me conhece há 18 anos no clube. Muito curioso que essas coisas, teoricamente, só sejam jogadas para o lado de fora no momento que você lança uma candidatura, né? Então, se as pessoas tinham algum tipo de desconfiança com relação ao meu trabalho e as minhas atividades fora do Fluminense, tiveram 18 anos para poder questionar ou discutir, porque agora faltando um mês da eleição, né? Então eu vejo isso como uma manobra política e te confesso que não afetou em nada a minha candidatura, não afetou em nada os meus votos, os meus eleitores, não mudou em nada em relação a isso. Inclusive, aproveitando aí a deixa que você colocou, justamente por você ter aí 18 anos de Fluminense, você assumiu a vice-presidência, se eu não me engano, em maio de 2014. Acompanhou aquela traumática rescisão com a Unimed, que foi terrível para os dois lados, e o Fluminense iniciou 2015, você com todas aquelas dificuldades lá, tudo, você assumiu o futebol, e ao longo de 2015, porque essa campanha eleitoral, na verdade, ela já começou em 2015, até porque muitos grupos de oposição, na época, bateram bastante no presidente Peter, em você e na Flusócio, porque vocês três caminhavam juntos. Era, para quem acompanha os bastidores, você era o virtual candidato da situação, com apoio da Flusócio e do Peter, e restrito esse apoio. E os grupos de oposição na época reclamavam bastante do uso indevido da máquina do clube em torno da sua imagem. Inclusive em momentos de vitória do Fluminense, em que você aparecia abraçando os jogadores, muitas vezes a Flu TV focava em você. A gente quer saber o seguinte: você foi desligado da função da vice-presidência em fevereiro desse ano. Automaticamente também houve um rompimento político. Por que mudou isso tudo, Mário? Porque o que acontece? A gente acompanha a política, a gente sabe, você é um nome fortíssimo. E de repente houve esse racha geral entre você, o Peter e a Flusócio, sendo que os três caminhavam juntos. Você era visto como uma barbada, juntando esses três lados aí da história. A gente quer entender o porquê que houve esse rompimento, por que o presidente Peter chegou, inclusive, a falar que você estava usando o departamento de futebol para política, para fazer política. Queria, antes da gente entrar aqui nos projetos aqui, que você respondesse essa pergunta. Na verdade, se você olhar as 3 entrevistas dele nos 3 dias seguidos após a minha saída, ele deu 3 versões diferentes em 3 dias. Né? Primeiro ele disse que eu estava usando o departamento de futebol, depois ele disse que eu tinha estourado o orçamento, e depois ele disse que tinha encontrado coisa no futebol que ele não conhecia. Né? Eu não estava usando o futebol como política. Esses vídeos que você fala são vídeos que acontecem até hoje, são vídeos de bastidores, né, que o clube já tinha antes, inclusive, do seu vice-presidente de futebol.
E para ser honesto, eu sempre fui um pouco reticente a esse tipo de coisa. Eu acho que relação de vestiário, de dia a dia é uma coisa bem interna do clube, né? Então, eu acho que tem que mostrar algumas coisas, mas certas coisas não deveriam ser mostradas. Com relação à versão, aí ele mudou a versão, né? Da questão da mudança do suposto estouro no orçamento. Isso caiu por terra porque um mês depois da minha saída o orçamento foi votado, ou seja, quando eu estava no futebol o orçamento não tinha sido sequer votado. E por fim, o argumento de que ele não sabia das coisas, quando na verdade ele assinava todos os contratos, porque é o presidente do clube que assina todos os contratos. Então esse tipo de postura é que me fez desvincular. Eu nunca fui da FluSócio, para deixar bem claro, sempre como prestador de serviço do clube. Trabalhei nas duas gestões do Davi Fischer, nas duas do Orcade e nas duas do Peter, com o maior prazer. Nas três, sempre me dediquei igual nas três, ao máximo, né? E na verdade um dos motivos do meu desligamento e de hoje não estar participando da eleição como candidato deles foi justamente esse tipo de postura que eu comecei a identificar a partir de um certo momento de um processo de mudança constante de posicionamento, de opinião, mudança constante de postura e uma maneira de atuar que eu não gosto, que de se querer se colar só nas coisas boas, né? E quando eu percebi isso, eu preferi me afastar, né? Quando eu digo me afastar, eu realmente fui exonerado, mas a partir da minha exoneração eu me afastei em definitivo, fiquei só prestando serviço na advocacia e resolvi pensar na possibilidade de lançar uma candidatura em razão dessa dificuldade que eu tenho de compactuar com esse tipo de atitude, que eu percebi que era uma atitude do grupo, do presidente e dele próprio, né? Então é isso, são filosofias e visões diferentes de Fluminense, e essas filosofias e visões diferentes me fazem hoje ser um candidato independente da candidatura da situação. Ok. Mário, vamos falar sobre marketing. Como você avalia o atual sócio-torcedor do Fluminense e como você pretende alavancá-lo caso você assuma a presidência do Fluminense? Olha, na verdade, a principal ideia para o sócio futebol é modificar o modelo, né? Esse modelo único e simplesmente vinculado esse modelo único e simplesmente vinculado ao ingresso, né? E a possibilidade de voto é um modelo que, na minha concepção, é um modelo defasado, né? E a gente precisa criar um modelo no sistema de pontos, uma fidelização do torcedor, para que a cada coisa que ele consuma do Fluminense, ele possa trocar por pontos e esses pontos serem trocados por novas ações, novos produtos. Então esse é o nosso principal projeto para o sócio futebol, tá? E existem já outros modelos no mundo, como o modelo do Benfica, e no Brasil o modelo do Palmeiras, por exemplo, é muito eficiente, o sócio avante que chama. Então a gente quer implementar um modelo assim, para que o torcedor seja cada dia mais participativo. Essas ações, essa pontuação que você fala, seria mais ou menos dar direito a viajar de repente com o time? Sim. Essas situações, sim. Alguma coisa, passar um dia com o jogador, perfeito. Com o elenco, alguma coisa perfeito. Relacionada perfeito. a isso, né? Perfeito. Ok. E vamos dizer, você já tem uma meta assim, de números, tipo, no meu primeiro ano de gestão quero alcançar X número de torcedores. Você já tem essa meta já? Vinícius, eu não vou te dizer especificamente uma meta para o primeiro ano de gestão. Eu costumo dizer o seguinte, a diferença de torcida dos clubes, do Fluminense para alguns clubes, é uma diferença grande, né? E eu acho que a gente precisa, por que a fidelização? Porque se eu tiver de 60 a 70 mil sócios engajados, eu passo a ter a mesma força de tamanho que tem um clube que tem uma torcida muito grande. Então o nosso projeto é de engajamento desses sócios, tá? Então eu acho que um número entre 60 e 80 mil sócios ao longo da gestão, a gente botaria aí uma média de, sei lá, vamos botar uma média de 25 mil sócios por ano que a gente conseguisse arrecadar em 3 anos, essa aí, 70, 75 mil sócios pelo Brasil espalhados. Eu acho que seria genial, porque a gente aí teria um tamanho de torcida engajada do tamanho dos outros clubes
e isso faria toda a diferença nas nossas receitas e também na nossa visibilidade. A gente sabe que o marketing é fundamental hoje em dia, seja no futebol ou em qualquer outro ramo. Marketing é o coração do clube, no caso aqui do Fluminense. Como que você pretende estruturar a sua equipe? Porque agora eu vou falar até como sócio, Mário. Eu tenho 38 anos, eu nunca vi um Fluminense bolar alguma ação revolucionária de marketing que cause um impacto na torcida. Nunca vi isso. E eu vejo assim muitos dos candidatos aí prometendo, não, que eu vou trazer o melhor profissional da área tal, que não sei o que. Você não acha que o marketing do clube não tem que ter um pouco do dedo da arquibancada nele operando? Eu acho que tem que ter na cabeça do marketing pessoas que conheçam o Fluminense, tá? Você tem toda a razão. E se possível esse profissional ter vindo da arquibancada, muito melhor. E por que isso? Porque nós estamos falando de alma e de paixão. E quando nós estamos falando de alma e de paixão, a gente precisa ter alguém que mostre para o profissional como é essa alma e como é essa paixão, tá? Então o seu conceito é um conceito muito inteligente. A gente não pode ter pessoas frias trabalhando no nosso marketing, né? A equipe aqui é boa, Eu acho que o comando é que deixa a desejar, até porque se você for olhar, você é sócio do clube e sabe disso, o Fluminense trocou centenas de vezes a sua equipe durante a gestão, e você sabe que você, em qualquer empresa, a troca constante de profissionais não dá liga, não dá a possibilidade de você criar uma solidez, uma identidade. Então a gente precisa ter uma identidade, e a nossa ideia é essa sim, que as pessoas que cuidem do nosso marketing na parte estratégica sejam pessoas que conheçam e sintam na pele a história do Fluminense. Ok. Mário, Dryworld, 400 protestos aí de cobrança, má distribuição de material, a gente vê o time de vôlei, depois de décadas voltando a disputar uma Superliga aí, com o uniforme da Adidas. Inclusive as garotas venceram ontem, 3-0. Foi um fiasco. Essa é a verdade. O Atlético Mineiro, segundo o noticiário, já está tratando de rescindir com a empresa canadense. Gente, claro, você nem eu, nós não temos acesso ao contrato. Não temos. Mas, pelo cenário, você até como advogado, dá para imaginar que de todos os problemas que já são de conhecimento público, eu acho que deve ter alguma brecha ali já para o Fluminense, de repente, solicitar uma rescisão contratual. Você está apoiado pelo grupo Flubase. Eu sei que tem vários empresários ali, tudo. Então, a chance de repente ter contatos aí com o mundo corporativo aí é grande. Então, Mário, você já tem alguma coisa em vista para solucionar isso aí, da questão da Dryworld? Claro, você teria que avaliar o contrato e tudo, a gente sabe disso, mas supondo que já tivesse uma brecha hoje para pedir a rescisão, você já teria uma solução imediata para isso? Já conversamos com 2 empresas, não posso dizer os nomes porque nós ainda não somos os eleitos, né? Como candidatos já conversamos com 2 grandes empresas no mercado, e obviamente se assumirmos e tiver como está hoje, parece que há 6 ou 7 meses já devendo o Fluminense, a cláusula de rescisão, não tenho dúvida, e rescindir o contrato e buscar uma parceria no Fluminense, receba o material e receba os valores, né? Mas, como te falei, não conheço o contrato, tem que entrar para saber como está. A nossa ideia é que a gente possa, sem dúvida alguma, ter uma empresa de fornecimento de material muito melhor para o Fluminense. A rescisão com a Adidas, acredito que você tenha acompanhado de perto, que você ainda estava aqui na gestão. Você tem alguma informação? Foi só questão financeira mesmo? Olha, eu não acompanhei juridicamente, porque isso foi feito pelo jurídico interno e foi feito diretamente pelo presidente. Eu não participei da negociação da rescisão. Pelo que fiquei sabendo, foi apenas uma rescisão visando o recebimento de um valor maior da Dryworld. E acho que depois de acontecer, a gente vê que foi uma decisão equivocada, porque se trocou uma marca sólida de muitos anos por uma marca ainda iniciante, que nos propôs uma melhoria de valores, mas que não cumpre com ela, a razão pela qual passou a ser um contrato ruim para o Fluminense. Ok. Então vamos ao que interessa agora, que é o futebol.
Mário, você é experiente do jeito que é aí no mundo do futebol, o Ricardo Tenório também não preciso nem falar, e o Parreira ainda junto com vocês, e sabe que o papo de futebol deve dominar aí as rodas de vocês. Eu queria saber contigo se vocês já fizeram um levantamento sobre o atual elenco do Fluminense, sobre os jogadores que estão emprestados, aí vão retornar aí no final do ano. Se vocês fizeram um levantamento envolvendo questão de contrato, vencimento de contrato, parte técnica também, scout, você utiliza, deve ter alguém responsável por scout. Estou te perguntando por quê? Porque no Twitter agora essa semana rodou uma planilha, não sei se você viu, com os jogadores, com todos os jogadores, se eu não me engano, são cerca de 50 jogadores do Fluminense, os que estão aqui, os que estão fora, emprestados. Isso causou vários debates. Vocês já fizeram algum levantamento sobre isso já? Olha, na verdade a gente, vencendo a eleição, a gente vai ter o mês todo de dezembro para trabalhar, né, para preparar janeiro. Como eu e o Ricardo já estivemos dentro, a gente entende que esse um mês aí, para fazer essa avaliação, esse diagnóstico, é um tempo interessante. A gente conhece o elenco bem, né, de acompanhar os jogos, não conhece os contratos. Uma coisa é você olhar lá o prazo do contrato, a outra é você conhecer as condições. A gente sabe os prazos que estão lá. Se você entrar no site da CBF, da FERJ, você pega o tempo de contrato de todo mundo. Entretanto, a gente não conhece as condições, como é que são as cláusulas de saída, como é que são as possibilidades de empréstimo. Sabemos que pela lei, se você mandar todo mundo embora, tem que pagar o contrato todo até o final. A gente obviamente que não faria isso, causaria um enorme prejuízo ao Fluminense. Então a gente precisa avaliar caso a caso, né, e conversar com o Parreira, definir qual vai ser a nossa filosofia de trabalho. O Parreira vai ficar responsável pelo planejamento estratégico do futebol, junto com o Ricardo, né? O futebol vai ficar muito mais na mão deles dois, né? Eu vou cuidar muito mais da parte institucional, das relações do Fluminense comerciais, de cuidar das dívidas, tudo isso. Óbvio que sou o presidente do clube, vou assinar tudo que vier deles, né? Vou estar presente no futebol também, mas esse dia a dia, essa construção de planejamento vai ser muito ligada a eles, né? E assim, a gente não está falando muito sobre nomes. Vou te falar por quê. Porque eu acho que qualquer coisa nesse momento prejudica o Fluminense, atrapalha o Fluminense. E se eu quero ser candidato a presidente do Fluminense, nós estamos fazendo uma campanha, porque a gente quer o bem do clube que a gente ama. E eu não quero, obviamente, falar sobre treinador, falar sobre jogadores agora, porque o Fluminense está na reta final de um campeonato onde tem enorme possibilidade de se classificar para a Copa Libertadores da América, né? Nós gostaríamos muito de ter o Fluminense na Libertadores no ano que vem, como torcedores, não especificamente como um presidenciável, né? Então, nós temos alguns nomes na nossa cabeça, sim. Nós temos algumas ideias caso o Fluminense se classifique ou não se classifique, né? Diria a você que nós temos, assim, com relação a treinador, 3 nomes que a gente gosta muito, né? Com relação a jogadores, né? Vários nomes interessantes, mas não vou ficar aqui fazendo política, jogando pra galera, porque a gente primeiro precisa ganhar a eleição para fazer o diagnóstico, para assumir o clube. Deixa até uma pergunta que eu vou fazer até para todos os demais candidatos. Supondo que você vença a eleição e vocês vão ver as contas do clube e vão chegar ali, tem 30 milhões para gastar com futebol agora em janeiro, dezembro e janeiro. E aí você de repente tem aquela situação que eu te falei anteriormente, de alguns jogadores, tem muitos jogadores aí, vai estar com o elenco inchado, alguns jogadores caros que não sequer estão sendo relacionados, mas com salários altos. Você destinaria 10 milhões aí desse orçamento de 30 para pagar as rescisões de contrato desses jogadores que vocês sabem que de repente não vão funcionar para o Fluminense, já estão há um tempo aqui, já não deram liga e já até deram declarações aí
de insatisfação, que não estão relacionados de tudo, você faria essa operação, sacrificaria um pouco a contratação de jogadores para fazer essa limpeza? Olha, Vinícius, eu posso te afirmar, se a gente tivesse que pagar rescisões integrais em razão da lei prever que o pagamento tem que ser integral do contrato, do resto que falta do contrato, eu te diria que 10 milhões não daria para pagar. Tá? Então, assim, eu não posso falar em valores, eu acho que o caminho vai ser tentar emprestar esses jogadores, caso a gente não queira ficar com eles. E se algum quiser fazer um acordo diminuindo o valor da rescisão, mas eu não posso falar em valor porque eu não tenho ideia do tamanho do... Não, eu dei um exercício aqui. Eu entendi que foi exercício, mas assim, para ser muito honesto, não tem como avaliar. O que eu sei que eu vi uma entrevista ontem do presidente ao site UOL, que o Fluminense está deixando 37 milhões e meio de dívida para o próximo presidente pagar no próximo ano. 37.700. 37.700. Então, o que é uma fortuna de dinheiro, né? E 120 reclamações trabalhistas novas, pelo que eu vi na entrevista, né? Então, assim, eu acho que antes da gente pensar nessas rescisões, a gente precisa pensar como é que a gente vai assumir o clube, como é que vai estar a dívida do clube, para a gente poder pegar a partir de janeiro e tentar salvar isso aí. Ok. Sobre o SCK Samorim, a gente sabe que ontem também na entrevista do portal UOL, o Peter disse que o Fluminense tem até o final de 2017 para pagar 250 mil euros, que hoje seriam quase R$1 milhão. Como você enxerga esse projeto? Você já procurou saber alguns detalhes sobre isso? Olha, eu conheço o projeto assim, muito de fora, né? Acho um bom projeto, mas acho que gostaria de avaliar ele um pouco melhor com o Parreira. O Parreira deu algumas opiniões para mim sobre o projeto, fez algumas avaliações que eu entendi pertinentes, especialmente com relação à questão de escola de futebol, e acho que a gente precisa ganhar a eleição e avaliar sobre como nós vamos utilizar o projeto, manter o projeto da maneira que nós vamos utilizar o projeto. É isso. Então, pelo que você anda falando aí, já citou o Parreira realmente vai ser o cérebro do futebol aí, não é isso? O cérebro do planejamento estratégico. Não vai estar no dia a dia. A parte comercial seria mais com o Ricardo Tenório. Sim, também, exatamente. Tá? São os dois homens meio do futebol aí da gestão do Mário Bittencourt. Isso aí. Isso aí. Tá? Xerém, Mário, Xerém acho que é uma coisa que, tirando a política de lado, a gente sabe, isso todo mundo elogia. Até porque Xerém houve uma evolução, sem dúvida alguma, muito boa em todos os aspectos ali. Ainda falta ainda fazer alguma coisa, mas realmente o Fluminense deu um salto de qualidade ali altíssimo. A gente sabe que passou o Fernando Simone, que é amigo seu, que está até se eu não me engano, foi para um clube Campos. Acho que está sendo até administrado pela empresa do Rica Perrone, né? Acho que sim. Ele mais dois sócios que chamou a atenção do Rica para se metendo nesse mundo do futebol. Fernando Simone também ajudou muito. Isso aí a gente sabe que acompanha. Fez 4 anos de 4 anos. Então ajudou não, ele fez o projeto por 4 anos. Ele foi o gerente durante os 4 anos da gestão. Foi responsável meio ali, foi peça importante. Como também o Marcelo Teixeira, também importante, que também passou pelo Manchester United também e tudo. Então foram dois caras ali fundamentais nos últimos anos para o Fluminense, lá em Xerém. Queria saber contigo, o Fernando Simone volta na sua gestão? Nunca conversamos sobre isso. Nunca conversamos sobre isso. Mas há uma chance, pelo trabalho dele... Todo bom profissional que está no Fluminense ou já esteve e tem a possibilidade de voltar, obviamente que a gente conta com eles para o Fluminense, não só no futebol, em todas as áreas, como a gente conta com os que lá estão, para deixar bem claro essa situação. Na verdade, o Fernando não era meu amigo antes de ser o diretor executivo do Fluminense. Ele era um profissional de Xerém, que eu admirava o trabalho, e por isso o convoquei para trabalhar comigo no futebol profissional, tá? Deixar isso claro, porque parece que a gente tinha uma relação de amizade anterior, muito antes, pelo contrário. A primeira vez que o Fernando Simone foi à minha casa na vida foi depois de ter sido diretor executivo do Fluminense. A gente não tinha relação realmente de amizade nenhuma, era uma relação respeitosa
de duas pessoas que se conheciam do Fluminense. Eu admirava muito o trabalho dele, ele admirava muito o meu, então sempre foi uma admiração recíproca, e em razão dessa admiração do trabalho dele, eu convidei ele para ser o diretor executivo do futebol, porque naquele momento a gente tinha dificuldade financeira e ele aceitou ficar praticamente pelo mesmo valor que ele recebia em Xerém. Isso foi muito legal. E você vai me perguntar por que o Fernando? Porque eu achava que o perfil dele de trabalho se adequava mais ao meu, e durante o meu período como vice-presidente o Marcelo passou a cuidar de Xerém. É apenas uma troca de posições, até porque o Marcelo não era diretor executivo do futebol, ele era gerente, então a gente fez uma troca de posições e o Marcelo deu sequência ao trabalho do Fernando de maneira muito boa, melhorou também muitas coisas que precisavam ser feitas, né? E a gente, obviamente, a única diferença é que o projeto que a gente tem para Xerém, que além dos profissionais que estão lá, é criar uma vice-presidência de futebol de Xerém específica na nossa gestão. A gente tem essa ideia, que a gente acha que é praticamente impossível, né, humanamente impossível, que a pessoa que vai estar cuidando do futebol consiga ir todos os dias a Xerém. Eu acho que como Xerém é a nossa fábrica, precisa de um olho da diretoria todos os dias, né? Então a nossa ideia é essa, é criar uma vice-presidência e criar algumas regras, como por exemplo, destinar o percentual de venda de jogadores do profissional sempre para Xerém, para aumentar o setor de captação lá e fazer reformas no centro de treinamento, adequando o centro de treinamento de Xerém ao CT da base. Você falou em manutenção de alguns profissionais. Marcelo Teixeira, você manteria o Marcelo Teixeira? Se ele quiser continuar assim. Se ele quiser continuar assim. Vocês têm algum tipo de contato ou não? Tivemos trabalhando, hoje não temos. Tá. O ideal seria até os dois juntos, né? Porque... Ele e o Fernando? Ele e o Fernando, seria uma boa dupla. Seria Xerém forte. Sim, realmente sim. Seriam os dois caras aí. Eu também não vejo a vinda do Fernando substituindo o Marcelo, não. Eu vejo se o Fernando voltar e vier, voltar para trabalhar junto com o Marcelo, né? Para somar ao Fluminense. Eu acho até que é bom deixar uma coisa bem clara. Você falou do Fernando quando chamou para ajudar aqui no futebol profissional. Acho que a gente tem que deixar bem claro o seguinte, né, Mário? O Fernando passou 4 anos em Xerém. Natural que tenha que ter uma oportunidade no profissional. Ainda mais naquele cenário que vocês pegaram, pós saída da Unimed ali. Então que as pessoas às vezes, principalmente relacionadas à política, criticam uma coisa ou outra. Então eu acho que tudo na vida você tem que subir, tem que ser promovido. E realmente eu acho que é bom sempre deixar isso bem claro. Então Mário, a questão de redes sociais. Você tem sido alvo constante dos seus concorrentes. Não vou nem dizer até dos candidatos, mas da militância deles. A gente que trabalha com rede social, a gente sabe disso, a gente acompanha, monitora isso 24 horas. Toda hora aparece alguma coisa sua. Como é que você enxerga esse clima pesado aí nas redes sociais em relação a essa campanha? E você hoje, eu estou te falando, o feedback até que eu estou te dando, você hoje virou tipo um alvo principal de todos os lados. Como é que você enxerga esse cenário? Eu enxergo isso com a seguinte leitura, talvez porque nós sejamos a candidatura que faz proposta, nós temos a candidatura propositiva, uma candidatura que discute o futuro do Fluminense, que discute o presente do Fluminense, não fica discutindo o passado. Nós somos uma candidatura que se encontra com o torcedor, que viaja, que vai a todos os lugares. Nós somos uma candidatura que temos uma produção diária muito bacana de vídeos, de propostas, né? E eu lamento que as pessoas tenham... Eu já conversei 1000 vezes com a minha militância, por isso quando você falou agora há pouco se tem um fake, aí eu não sei, mas a minha militância tem a orientação de continuar fazendo proposta, uma campanha bonita, uma campanha limpa. É lamentável que as pessoas façam isso, acham que estão me atingindo, não estão, muito antes pelo contrário. Qualquer tipo de besteira que se fale ou de ataque só me dá mais energia para continuar brigando pelos interesses do Fluminense e me dá cada vez mais a certeza de que eu sou o melhor candidato para ser presidente do Fluminense. Sim, a cada ataque que eu recebo, eu vejo o nível das pessoas que ali estão. Eu penso o seguinte, poxa, eu não posso ter no comando do Fluminense pessoas desse nível, porque senão eu vou levar o Fluminense a um nível muito ruim
de relacionamento, seja na mídia social, seja no relacionamento com as pessoas. Então, apenas lamento, né? E como dizia minha falecida mãe, ela falava uma frase muito interessante, quando eu era jovem ainda, e eu ficava às vezes chateado com algum tipo de agressão que eu sofria. Ela dizia: meu filho, que Deus dê vida longa aos seus inimigos, para que eles assistam de pé a sua vitória. Então é essa a mensagem que eu deixo, acho que me ataca. Você falou jovem, 38 anos que tem, a minha idade, pô, tá chamando a gente de velho, eu já perdi a minha mãe, quando eu falei pra você, quando eu era mais jovem. Eu já perdi minha mãe com 32, eu tinha 32, ela tinha 59, então, aí quando... Sua mãe também era fluminense, também? Cara, a minha mãe não era, meu pai é fluminense, a família toda do meu pai era fluminense, a minha mãe nunca ligou muito para futebol, originalmente a família não era fluminense, né? Mas em razão da minha paixão, do meu amor pelo clube, ela acabou virando fluminense e aí se apaixonando por futebol por minha causa, né? Então tem até uma grande coincidência, que não é uma coincidência boa, mas é uma grande coincidência, né? Minha mãe faleceu no dia 30 de novembro de 2010, no dia da eleição do Peter, da primeira eleição. Por questões burocráticas, ela foi cremada no dia 3 de dezembro, que é o dia do aniversário do meu pai. E no dia 5 o Fluminense foi campeão no Engenhão, gol do Emerson Sheik, e o minuto de silêncio foi para ela naquele dia. Então, e minha filha nasceu dia 6, na segunda-feira, a Maria Isabel, minha primeira filha. Então minha mãe faleceu 6 dias antes da minha primeira filha nascer, na mesma semana, quer dizer, que o Fluminense foi campeão. Então tem todo um vínculo com essa história. O Fluminense tem todo um vínculo comigo, com a minha família, com a minha filha, com a minha história. E isso é muito bom, assim, isso me faz ter mais vontade ainda de ser candidato, de poder estar nessa luta aí. Para encerrar aí essa questão ainda, você falou das práticas sujas aí da campanha aí, da militância da concorrência. Ontem vazaram um e-mail do Abad, né, do Pedro Abad, candidato da chapa de situação, criticando o Peter, lá na coluna do Lauro Jardim, do jornal O Globo. Eu estava acompanhando até a sua entrevista, como acompanhando os outros também, no blog do Gustavo Albuquerque, da Globo.com. Você até tem um momento lá que você fala, não estou associando, é nada disso não, tá? Mas por questão, você teve um trecho lá que você falou, se eu tiver, você falou com o Gustavo, acho que era até sobre Xerém. Não, eu tenho até uns e-mails aqui, e-mails meus. Que você falou que são anos aí dentro do Fluminense, eu tenho todos os e-mails para me defender. Se você tiver que utilizar algum e-mail desse para se defender na campanha, você vai utilizar? Espero, como você falou, que você não esteja fazendo relação com essa questão de vazamento. Não, é porque foi realmente... Até porque o e-mail que vazou, pelo que eu vi, é um e-mail de dentro do grupo que eu não faço parte, nunca fiz. E no e-mail parece que distribuído para centenas de pessoas. Os e-mails que eu me referi ali, foi quando ele me fez uma pergunta específica, e eu disse a ele o seguinte: são e-mails meus profissionais, são e-mails meus que têm o seu caráter de confidencialidade, desde que eu não seja atacado em temas específicos, né? Como, por exemplo, com relações do Fluminense comerciais que já existem, independente da minha passagem no futebol, e que eu deixei bem claro que os meus e-mails pessoais, os e-mails que estão na minha máquina, que foram trocados por mim, e todos os e-mails que eu cito são e-mails trocados por mim, tá? Por exemplo, existe uma falácia aí sobre contratações de jogadores, sobre relacionamento com empresários, e naquele dia ele me perguntou sobre isso. E eu disse a ele que eu tenho e-mails onde comprovo que pessoas do Fluminense, incluindo o presidente, incluindo o gerente da base, que já possuíam e possuem relações comerciais e profissionais do clube com esses mesmos empresários, tá? E que não é nada de irregular nem de ilícito. A única coisa que eu disse é que toda vez que eu for acusado com ilações de algo que eu não fiz, eu vou me defender com os e-mails que eu tenho profissionais mostrando que isso não existe. É só isso, tá? Então, assim, eu já recebi acusações covardes de me relacionar com o empresário XYZ, né?
e o Fluminense possui relação com esses empresários antes da minha passagem do futebol, inclusive com a base do Fluminense cedendo direitos econômicos a esses empresários em troca de investimento. Então, assim, toda vez que se me acusarem, eu vou mostrar os e-mails. É isso que eu estou dizendo. Não são os e-mails meus. Agora, o e-mail que vazou, não, foi o que eu falei no início. E não me interessa porque eu não faço parte do grupo. Não, questão, entendeu? O que eu vi na Globo.com você especificou bem. Era coisa relacionada a, se eu não me engano, a Xerém. Não teve nada demais. Porque eu ando com os e-mails na bolsa. Você falou até em transparência na entrevista com o Gustavo. Você falou, qualquer coisa que levantarem sobre mim, eu vou chegar, tá aqui, ó. É o e-mail. Entendeu? Então, é porque houve realmente isso aí. Eu não tinha visto isso ainda na campanha. Ontem eu fiquei assustado. Quando eu vi, me mandaram esse vazamento aí desse e-mail, eu fiquei assustado. O grupo da FluSócio parece que botou até uma nota sobre isso, falando, é tipo um código de ética deles, né? Quando a pessoa entra e sai, que não pode vazar. Então realmente ficou... Eles deviam ter um código de ética de não falar mal das pessoas para 150 pessoas dentro de um grupo de e-mail. Eu acho que no código de ética deles devia ter também a regra, né, de que dizer que apoia alguém e desancar esse alguém para 100 pessoas ou para 200 pessoas é também antiético, né, e ilegal, né? Isso chama-se difamação. Eles precisam saber que o e-mail difundido para 150 pessoas atacando você, por exemplo, é difamação, tá? É calúnia. Então, assim, eles deviam ter isso no código de ética deles também, seria importante. E deixa eu te perguntar, e você não pensa então em processar, já que você tem acesso aí a esses e-mails, mensagens... Os processos estão todos prontos para depois da eleição. Estão todos prontos. Pode ficar tranquilo. Então, ok. Mário, qual a mensagem que você deixa aí para o torcedor tricolor, para os mais de 40 mil tricolores? Quando eu falei dos processos, estou falando dos processos em relação à minha pessoa física. Tá? Para aqueles que me atacaram covardemente. Os que discordaram das minhas propostas, os que acharam que eu não sou o melhor candidato, os que disseram que acham que eu não tenho capacidade. Isso aí faz parte da democracia. É democracia, construção de coisas melhores, né? Mas aqueles que me atacaram pessoalmente, aqueles que atacaram a minha vida pessoal, aqueles que atacaram a minha vida profissional, pode ter certeza que vão ter o troco, e ele vai ser um troco dentro dos ditames legais, porque eu acho que estão passando do limite. Ok. Mário, eu pedi para você deixar um recado, mas antes, supondo que o Fluminense seja campeão, não, consiga a vaga para a Libertadores do ano que vem. Você sendo presidente, a gente entra para ser campeão? Entra para ser campeão. Entra para ser campeão mesmo, não vai medir esforço para ser campeão. Para ser campeão mesmo. A gente está indo no Japão em dezembro do ano que vem. Ou no Marrocos, não sei como é que vai ser no Japão, já está definido? Eu acho que é o Japão. Então, acho que é Japão. Quem sabe a gente não vai estar fazendo essa entrevista lá na arquibancada do estádio na véspera da decisão do Mundial. Vamos lá, se o cenário econômico do Brasil melhorar e aparecerem anunciantes pro site, a gente vai estar lá, com certeza. Vai aparecer, o Fluminense vai ganhar e vai aparecer. Sua campanha tem alguma coisa, só para complementar, sua campanha não, sua gestão, sua equipe aí tem alguma coisa voltada justamente para os sites independentes tricolores. Sim. Por que eu estou te perguntando isso? Hoje a gente tem dois sites tricolores, um é o Explosão Tricolor, que estão entre os 10 maiores no Brasil. O Explosão está em 8º. A gente recebe mais de 40 mil tricolores diariamente no site. Então isso para mim já mostra muita coisa. Você tem 12 grandes clubes no país, você tem dois sites tricolores entre os 8 maiores do país, não oficiais de clubes do país. Isso mostra um engajamento fortíssimo da torcida do Fluminense na rede social. Inclusive até a mídia oficial do clube não, se eu não me engano, é a 11ª. Então, você tem algum projeto visando essa questão dos sites tricolores? Tem sim, eu gostaria muito que a gente pudesse fazer algum tipo de vinculação desses sites com o site, com as mídias do clube, com o site oficial do clube, que vocês pudessem ser também porta-vozes do Fluminense,
né? E aí, obviamente, temos que entregar na mão de alguém que entenda de comunicação e possa fazer com que vocês sejam participantes desse dia a dia do Fluminense. E vou te dizer o porquê, Vinícius. Porque a falta de informação real gera informação errada, tá? Então, a partir do momento em que a gente tem pessoas como você, como o pessoal do NetFlu, como os outros sites, que querem notícias do Fluminense e querem ver um Fluminense vencedor, é muito melhor para nós que vocês estejam bem informados e repliquem as boas notícias do Fluminense. Isso não significa que você não vai ter que mostrar os erros, que não vai ter que mostrar as coisas que possam estar acontecendo. Sempre com responsabilidade. Com responsabilidade, mas que, ao mesmo tempo, eu não deixe um terreno fértil para a plantação de notícias que prejudicam o Fluminense e que muitas vezes não são verdadeiras, né? Então essa é a nossa ideia. Nossa ideia é que vocês possam participar de uma maneira ativa e com algum reconhecimento do Fluminense. Ok. Mário, manda um recado aí para os milhares de leitores aí, ouvintes do Explosão Tricolor e para a torcida do Fluminense aí, que com certeza eles vão aí escutar bem essa sua entrevista. Primeiramente, agradecer a todos aí que vão estar ouvindo, agradecer a você pelo convite, te parabenizar pelo site, te parabenizar pela maneira transparente como você age, especialmente comigo, aí eu falo por mim, né? Você sempre se colocou de uma maneira firme comigo e transparente, isso é importante. Eu gosto de pessoas assim, eu falo isso para todo mundo, ficar me agradando, e eu gosto que seja transparente, que fale a verdade olhando no meu olho, e você tem sido sempre assim comigo, muito legal. E dizer aos torcedores que votem consciente no dia 26, pensem naquele que ele acha que é o melhor candidato para dirigir o Fluminense nos próximos 3 anos, um candidato que vai melhor representar o Fluminense em todas as áreas, né? E que, além disso, como hoje é sábado, a gente está aqui no clube, amanhã tem jogo contra o Cruzeiro, que estejam com todas as energias focadas no jogo de amanhã, para que a gente possa vencer, seguir brigando pela vaga na Libertadores, e que ano que vem eu possa atender aí o seu sonho da gente brigar pelo título da Libertadores e quem sabe do Campeonato Mundial. Ok, Mário, obrigado aí pela sua participação, e saiba que o Explosão Tricolor está de portas abertas para você aí, nessa reta final da campanha, e mais uma vez obrigado, um grande prazer ter estado contigo aqui na arquibancada dessa sede maravilhosa do Fluminense, berço do futebol brasileiro, que eu espero então, manter intacta e revitalizada. Se Deus quiser. Valeu, Mário. Obrigado.